Era o coração do império, o eixo que fazia o café correr para os portos e o ouro negro do Brasil escorrer das mãos calejadas dos cativos para os bolsos dos senhores. O Vale do Paraíba, com suas colinas cobertas de cafezais e casarões brancos que cintilavam ao sol, escondia sob o verde a terra manchada de sangue e suor. Ali, o tempo parecia parado, preso entre o som ritmado dos chicotes e o lamento abafado das senzalas. Naquela região, os senhores viviam como deuses, cercados por paredes grossas e por uma fé cega na própria impunidade. A escravidão era o pilar da fortuna e os castigos, o idioma que sustentava a ordem. Mas o que eles não sabiam, ou fingiam não saber, era que o mesmo silêncio dos escravos era também o som da tempestade que se aproximava. Era 1874 e o Brasil vivia um período de aparente estabilidade. O café enriquecia o império. Os barões desfilavam nas ruas do Rio com seus fraques e bengalas de prata, e as fazendas do Vale do Paraíba eram o coração pulsante dessa riqueza. Mas nas sombras dos terreiros, nas noites abafadas das senzalas, crescia um murmúrio. Um rumor de que o tempo dos açoites estava chegando ao fim e que o preço da liberdade seria pago em sangue. O estopim começaria numa fazenda de médio porte, às margens do rio Paraíba do Sul, em terras que hoje seriam parte de Bananal. Ali, o senhor chamava-se José Bernardino de Sá, homem de posses moderadas, mas de orgulho desmedido. Era conhecido por sua brutalidade. Nenhum escravo passava pela fazenda sem carregar no corpo a lembrança do ferro ou do couro. Dizia-se que ele batia por prazer e que sorria ao ouvir o som do açoite cortando o ar. Entre seus cativos havia um homem chamado João Congo, trazido ainda jovem da África Ocidental. Forte, de ombros largos e olhar calado, João era o tipo de escravo que os senhores temiam e respeitavam ao mesmo tempo. Havia nele uma serenidade que escondia algo mais profundo, um cálculo, uma espera. As histórias diziam que ele havia sido guerreiro em sua terra natal, talvez um chefe tribal, antes de ser capturado e embarcado num navio negreiro. Na fazenda, era o responsável pelos animais e pela ferraria, e por isso tinha acesso a ferramentas, facas e instrumentos de ferro. Nada disso chamava a atenção dos feitores, acostumados à rotina e à obediência aparente, mas João observava. Ele sabia o horário em que o feitor dormia, o caminho que os senhores faziam da casa grande até o engenho, o som do galope dos cavalos ao amanhecer. Ele via tudo e esperava. O que ele esperava ninguém sabia ao certo. Talvez um sinal, talvez a coragem dos outros, talvez a simples certeza de que já não havia mais nada a perder. Naquele ano, a colheita fora farta e com ela vieram as punições. José Bernardino acreditava que o excesso de trabalho endurecia os cativos, e quanto mais trabalhavam, mais chicotadas recebiam. Um dos castigos mais cruéis era reservado para os rebeldes. O tronco, erguido ao lado da senzala, onde o corpo do castigado era exibido como um lembrete para os demais. Foi ali que João viu o que o transformaria. O castigo foi contra Sebastião, um rapaz de 20 anos, acusado de esconder grãos de café para comer à noite. Quando o encontraram, ele implorou perdão. Bernardino, em resposta, ordenou 50 chibatadas, depois 100. E quando o corpo já não tinha força para reagir, o senhor mandou continuar. João assistiu de longe, preso por 2 feitores, até que o último golpe calou o grito de Sebastião. Naquela noite, o silêncio da senzala era espesso. Nenhum som, nenhum choro. João ficou de pé, olhando o corpo imóvel do amigo. E ali, pela primeira vez, murmurou em sua língua natal palavras que ninguém entendeu. Um juramento. Durante semanas, ele planejou. Reuniu poucos de confiança. Homens e mulheres que haviam perdido tudo, até o medo. Entre eles estavam Zezé Mina, cozinheira da Casa Grande, e Pedro Angola, o mais velho, que conhecia cada canto da fazenda. Nenhum deles falava de revolta em voz alta. Os olhos diziam tudo.
No calendário dos brancos, a data marcada para a colheita final era 18 de outubro. No calendário de João, era o dia da vingança. O amanhecer desse dia começou como todos os outros. O vapor do café subindo dos campos, os gritos do feitor chamando pelos escravos, os galos cantando antes da primeira luz. Mas algo estava diferente. Os cativos estavam sérios, tensos, mas silenciosos. João caminhava entre eles como de costume, mas dessa vez seus passos eram firmes demais, o olhar fixo demais. No engenho, o feitor Elias, homem gordo e de fala arrastada, notou o clima estranho. Resmungou, levantou o chicote e foi aí que tudo mudou. O primeiro golpe não foi de couro, foi de ferro. João acertou Elias na têmpora com uma barra de ferro incandescente. O feitor caiu sem um som. O chicote escorregou de sua mão e foi apanhado por Zezemina, que o ergueu no ar como um troféu. Por um segundo ninguém se moveu. E então, o grito que ecoou da senzala foi como o estalar de uma tempestade. O Vale do Paraíba começava a sangrar. Os escravos, tomados por uma fúria acumulada por décadas, se voltaram contra tudo que representava o cativeiro. O engenho foi o primeiro a cair. As correntes foram rompidas, as portas arrebentadas e os gritos dos feitores se misturaram ao som das chamas. João caminhava à frente, empunhando o ferro ainda quente. A notícia correu rápido pelas fazendas vizinhas. O rumor dizia que os escravos de Bernardino haviam se revoltado e matado seus senhores. Muitos duvidaram, outros trancaram as portas e chamaram reforços. Mas naquela manhã, o impossível havia acontecido. Pela primeira vez no coração do Vale do Paraíba, uma senzala inteira se ergueu contra seus opressores. O sol desceu sobre o vale como uma lâmina vermelha, tingindo o céu e os cafezais com a cor do presságio. A fumaça que ainda subia do engenho misturava-se à bruma do entardecer, e o cheiro do ferro queimado e do sangue fresco parecia grudar na pele. Na fazenda de José Bernardino, o mundo como ele conhecia havia terminado. O corpo do feitor Elias ainda jazia junto ao tronco, o rosto deformado pela pancada de ferro. Em volta dele o silêncio era quase sagrado, não de medo, mas de algo novo, quase impensável: liberdade. João Congo, de pé, respirava com força, o suor e a fuligem escorrendo pelo rosto. Na mão direita, o ferro ainda fumegante. Na esquerda, o chicote que ele havia arrancado do chão. Agora acabou, disse ele, a voz rouca. Agora é a nossa vez, mas ninguém sabia o que vinha depois. O ato de revolta, o instante de fúria, é sempre mais fácil do que o que se segue. O eco do primeiro golpe ainda vibrava quando perceberam o que haviam feito. Matado o feitor, incendiado parte da fazenda e despertado um inferno que cedo ou tarde viria sobre eles. Zezemina, a cozinheira, olhou para o casarão no alto da colina. As janelas estavam acesas e lá dentro estavam o senhor Bernardino, sua esposa e os convidados que haviam chegado naquela semana. 18 senhores de fazendas vizinhas reunidos para uma ceia que celebraria o sucesso da colheita. Era para ser uma noite de festa. Tornar-se-ia uma noite de morte. João não hesitou. Sabia que não havia retorno. Olhou para os outros, homens e mulheres que tremiam entre o medo e a euforia. Quem quiser fugir, que fuja agora, disse ele. Mas quem ficar, fica para terminar o que começou. Ninguém se moveu. A primeira a responder foi Zezé. Ela ergueu o chicote e, num sussurro, repetiu: para terminar. E então começaram a subir. O caminho até a casa grande era ladeado por cafeeiros e iluminado apenas pela lua crescente. O barulho dos grilos se misturava aos estalos das folhas secas sob os pés descalços dos revoltosos. O vento trazia distante o som de risadas e música. Os senhores ainda brindavam, alheios ao que se aproximava. Lá dentro, o jantar estava no auge. José Bernardino erguia uma taça de vinho quando ouviu o primeiro grito. Uma das janelas da senzala se rompeu com um estrondo e um clarão laranja tomou o horizonte. Um dos convidados, o velho coronel Amaral, levantou-se assustado. "Fogo!" murmurou.
Mas antes que alguém respondesse, a porta principal se abriu com um chute. O que entrou não foi o vento. Foram os escravos, dezenas deles, sujos de fuligem, com olhos faiscando como brasa. João Congo à frente, o ferro em punho. O silêncio que se seguiu durou 1 segundo, talvez menos, mas o tempo pareceu parar. José Bernardino tentou alcançar a espingarda pendurada na parede, mas não houve tempo. João arremessou o ferro como uma lança e o golpe o atingiu no peito. O senhor cambaleou, derrubando a taça. O vinho e o sangue se misturaram no chão. O salão virou um pandemônio. Os convidados tentaram correr. Alguns tropeçando nas toalhas, outros tentando se esconder atrás das cortinas. As mulheres gritavam, os homens brandiam facas e garrafas, mas nada detinha a fúria dos cativos. A casa grande, símbolo da autoridade e da opulência, tornou-se um campo de batalha. Zezé Mina, que conhecia cada canto da cozinha, liderou um grupo por trás, entrando pela copa. Ali, enfrentou a esposa de Bernardino, Dona Constança, que tentava fugir pelos fundos com o filho pequeno. Zezé a encarou, e por um momento houve hesitação. A mulher que sempre a mandara calar, agora chorava e implorava piedade. Zezé respirou fundo. Quantas vezes eu pedi o mesmo, sinhá? A resposta veio num golpe seco. Em menos de 1 hora, a casa grande foi tomada. Dos 19 senhores que estavam ali, Bernardino e seus 18 convidados, nenhum sairia vivo. Mas o que começou como vingança se transformou rapidamente em caos. O fogo, que Zezé acendera para queimar os móveis da sala, espalhou-se pelo telhado. As chamas subiam alto, iluminando o vale como um farol. O cheiro de madeira e carne queimando podia ser sentido a quilômetros, e o fogo trouxe mais do que luz. Trouxe atenção. Das fazendas vizinhas, viram o clarão e ouviram os tiros. Cavaleiros se organizaram às pressas. Dentro de poucas horas, os primeiros grupos de vigilantes desceriam sobre a propriedade. E 20/26/23/10/2025. Ferral Júnior, um dos milicianos, desmontou e olhou o cenário com horror. Meu Deus, murmurou. O inferno veio para o vale. A notícia se espalhou rápido. Jornais do Rio e de São Paulo noticiaram dias depois, com manchetes inflamadas. Massacre no Vale do Paraíba. Escravos revoltados matam 19 senhores. O governo imperial reagiu com brutalidade. Tropas foram enviadas. Cada fazenda foi vasculhada. Cada negro suspeito foi interrogado, açoitado, enforcado. Mas ninguém nunca encontrou João Congo. Diziam que ele se escondeu na serra, onde o mato é tão denso que o som da chuva se perde. Outros juravam que ele cruzou o rio e fugiu para o quilombo de Santa Luzia, vivendo como lenda. O que é certo é que depois daquela noite, nenhum senhor do vale dormiu tranquilo novamente. O banho de sangue do Vale do Paraíba entraria para a história não como um evento isolado, mas como um símbolo. O grito sufocado de um povo que, mesmo acorrentado, ousou responder. E nas noites silenciosas, quando o vento soprava entre os cafezais, alguns juravam ouvir o estalar distante de um chicote. Não o som do castigo, mas o som da vingança. 27/3/10/2025. Ferral Júnior. A fumaça da Casa Grande ainda subia, espessa e lenta, quando as primeiras tropas chegaram. O sol mal havia nascido e o cheiro de fuligem se misturava ao do café queimado. O Vale do Paraíba, que na véspera era só colina e canção de pássaros, agora era um campo silencioso. Nem o vento se atrevia a soprar com força. Os cavaleiros do Império vinham com pressa. Eram soldados e capangas dos barões vizinhos, homens acostumados à caça, mas naquela manhã a caça era gente. Ao comando estava o capitão Joaquim Nunes, veterano de guerra, homem de honra rígida e olhar frio. Ele desmontou diante das ruínas da fazenda e olhou ao redor, o uniforme coberto de poeira. "Quantos?" a perguntou. O tenente respondeu baixo. 19 senhores mortos, capitão. Nenhum cativo encontrado." Joaquim olhou para o horizonte, para o vale que se estendia até onde a névoa escondia o rio.
Eles não foram longe, disse. Ninguém foge sem deixar rastro. E assim começou a caçada. As tropas dividiram-se em grupos e varreram os arredores. A cada fazenda a mesma cena. Portões fechados, senhores trêmulos, mulheres rezando. A notícia corria de boca em boca. Os escravos haviam se levantado, matado seus donos e desaparecido nas matas. Era o pesadelo que todo barão temia, mas o que os jornais chamariam de revolta selvagem era, na verdade, o desespero de quem nunca teve escolha. João Congo e seus companheiros haviam se embrenhado nas matas da serra, seguindo o curso do rio. Dormiam pouco, comiam o que podiam, sempre em movimento. À noite, o som distante dos tiros lembrava que o Império não esquecia. Eles vão vir atrás, disse Pedro Angola, o mais velho, enquanto afiava um pedaço de ferro transformado em faca. Vão caçar a gente até o último. João o olhou com calma. Então que venham. Enquanto um de nós respirar, essa história não morre. O grupo caminhava silencioso. As folhas molhadas abafavam os passos, mas o medo andava junto. Alguns já falavam em se entregar, outros em buscar refúgio num quilombo distante, nos arredores de Paraty. João, no entanto, parecia movido por outra coisa. Não mais raiva, mas propósito. Se a gente morrer aqui, morre como homem, dizia. Mas se morrer lá no tronco, morre como bicho. Enquanto isso, nas fazendas vizinhas, o capitão Joaquim fazia de tudo para reimpor a ordem. Interrogava, ameaçava, cruzava nomes e boatos. Um escravo capturado contou entre soluços que o líder dos revoltosos se chamava João Congo. Joaquim anotou o nome num caderno de couro e disse em voz baixa: "Se ele existe, eu vou encontrá-lo." As buscas se intensificaram. Os soldados vasculharam a serra, os leitos dos rios, as trilhas de animais. Por dias, o vale viveu sob cerco. A qualquer suspeita, chicotes estalavam, prisões se enchiam. A fronteira entre justiça e vingança se dissolvia no calor da repressão. Mas o que o Império não sabia era que a revolta do vale havia se espalhado além das montanhas. Em silêncio, outros escravos ouviam os rumores. Uns diziam que João Congo havia sido visto em Taubaté, outros que ele marchava com centenas de libertos em direção à Serra da Bocaína. A história crescia, e quanto mais crescia, mais medo gerava. Certa noite, enquanto a tropa montava acampamento às margens do rio Paraíba, o capitão Joaquim foi acordado por um de seus homens. "Capitão, tem movimento na mata!" Levantou-se, empunhou a espingarda e avançou com cautela. O som de passos rápidos e folhas quebrando guiava o grupo. De repente, um vulto atravessou o caminho. Uma mulher magra, vestida de trapos. "Era Zezemina, pare!" gritou o capitão. Ela parou, respirando com dificuldade. O olhar não era de medo, mas de exaustão. "Eu sei onde ele está", disse. Foi levada ao acampamento, onde o capitão a interrogou à luz da fogueira. Ela falava devagar, escolhendo cada palavra. "João está perto da serra, mas ele não vai fugir. Disse que vai ficar para ver o sol nascer sobre o Vale Livre." O capitão a observou por um instante, tentando decifrar se era verdade ou armadilha. "Por que me contaria isso?" Ies perguntou. Zezé respondeu apenas: "Porque eu já estou cansada de correr." Na madrugada seguinte, o destacamento subiu a serra. O frio era cortante, o mato alto, o terreno traiçoeiro. O som do rio abaixo ecoava como um lamento. Quando o primeiro raio de sol atravessou as árvores, avistaram fumaça, uma pequena clareira onde João e os poucos sobreviventes se abrigavam. O capitão fez sinal. Os soldados cercaram o local em silêncio. Mas antes que alguém avançasse, João apareceu. De pé no centro da clareira, com as mãos levantadas, olhou direto para o comandante. "Sou eu que vocês procuram", disse. Joaquim o encarou, surpreso com a serenidade. "Você é João Congo?" "Sou, e não me escondo." O vento balançava as folhas e por um instante o som do rio pareceu cessar. O capitão deu um passo à frente. "Sabe o que te espera, homem?" "Sabe o que fez." João assentiu. "Sei, fiz o que devia. Só obedeci o mesmo Deus que vocês dizem servir. Ele não manda o homem viver acorrentado." A resposta ficou suspensa no ar.
Os soldados esperavam a ordem. O capitão respirou fundo, depois abaixou a arma. Acabou, disse apenas. João fechou os olhos e ergueu o rosto para o sol nascente. Para mim nunca acabou. O vale ainda tem sangue demais enterrado. O silêncio que seguiu foi longo. Dizem que o capitão levou João preso, mas os registros são confusos. Uns contam que ele foi executado na estrada, outros que desapareceu antes de chegar à cidade. Nenhum corpo foi encontrado, mas a lenda ficou. Anos depois, quando a abolição se tornou lei, velhos libertos ainda contavam em voz baixa que o primeiro grito de liberdade no Vale do Paraíba não saiu de uma caneta, mas de um ferro em brasa. E nas fazendas reconstruídas, onde o café voltava a crescer, o nome João Congo era sussurrado como um aviso. Lembrança de que nenhum poder é eterno e de que um dia o silêncio dos oprimidos sempre encontra voz.